Então, gente, hoje estou aqui na Tia Marlene, já voltamos. Então, estou aqui na Tia Marlene. Tia Marlene mudou de endereço, para quem não sabe. Fica na região do Butantã ainda, mas mudou para a Rua Emanuel Guedes, número 380. Manda lá um WhatsApp para as meninas vão responder você com todo amor, todo carinho. Lá vai ter as promoções, tudo bonitinho para vocês comprarem nos produtos. Hoje não tem muita coisa, né? Que vocês não vão encontrar lá na Tia Marlene, mas as embalagens vocês vão encontrar com certeza, tá bom? Todos esses nhoques eu posso congelar, eu posso vender eles sem problema nenhum. Então são receitas bem simples que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vamos começar então pelo molho? Eu vou começar pelo molho de tomate. Aqui na minha panela de pressão eu fiz o ragu, vou mostrar pra vocês como que tá. A Ediane tá falando lá de Pernambuco. Ai, que gostoso. Seja bem-vinda. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Esse raguzinho aqui, o que é um ragu na verdade? Ragu, gente, nada mais é que uma carne com molho. Vocês já comeram ragu de alguma forma. Vocês já comeram ragu, por exemplo, de carne louca. Então, carne louca não deixa de ser ragu. Uma bolonhesa não deixa de ser um ragu. Então aqui eu estou fazendo de linguiça. Mas se você não gosta ou não quer usar linguiça, você pode trocar por qualquer outro tipo de proteína. Eu já fiz até de berinjela e fica super, super, super gostoso. Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Ó, tá pedaçudinho. Por que tá pedaçudinho? Porque é linguiça, tá? Se você quer ele bem, bem trituradinho, você pode triturar nesse momento. A Márcia, a Silvana, todo mundo tá entrando na live. Sejam bem-vindos. Vai chamando aí a galerinha. Então, o que eu fiz aqui, gente? Já falando do nosso ragu. Eu peguei e coloquei. Deixa eu pegar aqui minha basezinha. Eu coloquei para fritar alho e cebola, como uma boa base, né? Então, coloquei lá alho e cebola para fritar. Fritou bonitinho com um pouco de azeite, um pouco de óleo, você que vai decidir. Peguei a linguiça toscana mesmo, essa linguiça que a gente compra para fazer churrasco, enfim. Aqui você achar legal, você tira a pelezinha, então você tira a tripinha, né? Então, tirou, dá uma esfareladinha nela e aí põe para fritar aqui. Fritou, o que você vai fazer? Você vai colocar 100 gramas ou ml de vinho ou cerveja preta, que vai dar um sabor todo diferente no seu ragu. É obrigado? Claro que não. Mas como vai evaporar esse álcool, eu não preciso me preocupar. Só vai ficar com o sabor do vinho, tá bom? Além disso, eu coloquei 4 tomates picados bem maduro, uma cebola, 2 dentes de alho, tudo bonitinho, né, para vocês fritarem. Aí coloquei um pouco de molho de tomate, pode ser molho de tomate caseiro ou industrializado, e tampei a panela. Levantou pressão, pode contar 15 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos. Claro que vai depender do tipo de proteína que você está fazendo. No caso da linguiça, ela cozinha super rápido. No caso de uma carne, por exemplo, um acém, um músculo, uma costela, pode ser que demore até uns 30, 40 minutos. Vai depender do tamanho da carne, da proteína que você está trabalhando. Tudo bem? Desligo, deixo sair todo a pressão, aí eu abro e aí agora eu vou verificar se está bom ou não. Se tiver bom, tá ótimo. Já corrijo o sal e a pimenta. Coloco geralmente uma salsinha também, um orégano. E aí, se não, eu coloco de novo para cozinhar. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu pegar aqui numa conchinha. Tudo bem, gente, até aqui? A Carla acabou de entrar. Carla, um beijo. Gente, vai chamando a galera, tá? A gente já vai começar a fazer a nossos nhoques, tá bom? Pra mim tá perfeito. Só vou colocar um pouquinho de pimenta, que eu acho que combina um pouco de pimenta calabresa.
E aí, gente, fica uma ótima opção. Meu amor, fica pra lá. Deixa eu só pegar aqui, gente. E fica uma ótima opção para quem vai fazer até carne louca. Então, para quem vai fazer carne louca, pode fazer de costela, de linguiça, de pernil, pode fazer de acém, o que você quiser colocar, tá? Ó, então, tô usando salsinha. Nenhuma dúvida até aqui, gente? Então, só vou dar uma mexidinha. Vou experimentar. Não vou colocar nem sal, porque já tá com sal a linguiça e o molho de tomate que eu usei industrializado nesse momento. Deixa eu ver como é que tá. Tá muito ruim. Brincadeira, tá uma delícia. Ó, como que ele vai ficar? Assim. Então imagina você fazer esse raguzinho pra colocar em cima do nhoque. Vai ficar divino, tá? Então, tá prontinho aqui. Vou fechar. E vou deixar aqui do lado. Feito isso, vamos fazer o nosso molho de tomate? Esse molho de tomate, gente, ele é muito fácil. Por quê? Que vai só tomate, cebola, alho, vinho, água ou molho de tomate se precisar. Perdão, extrato de tomate e temperos a gosto. Tá pronto, certo? Vamos fazer então? Então aqui, gente, eu tenho na panela. Nenhuma dúvida nesse momento? Pode mandar mensagem, tá? Aqui, gente, eu gosto, em casa eu faço muito, essa pastinha aqui de alho. Deixa eu mostrar pra vocês. Então é uma pastinha, ó. É uma pastinha que ela dura de 3 a 4 meses na geladeira. Então eu já pego, o dia que eu estou de folga, ou estou mais de boa em casa, eu faço essa pastinha ou no mixer, ou no processador. Dá pra fazer no liquidificador, mas aí você vai fazer no modo pulsar, tá bom? Então o que você vai fazer aqui? Nessa pastinha. Você vai levar para processar o alho. Então o alho não tem? Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho um alho para exemplificar. Então vocês vão pegar o alho e vão tirar essa parte aqui, ó. Então vão tirar a famosa bundinha. Opa, caiu. Deixa eu pegar outra aqui. Vocês vão pegar a parte da bundinha do alho. Corta essa partinha. Tá bom? Cortou. O que você vai fazer? Você vai processar com alho. Se quiser fazer alho e cebola, pode. Vai fazer alho, sal e óleo. As quantidades vai depender do que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de colocar 500 gramas de alho. Eu uso 150 de sal e 100 de óleo. E processo. E se eu quero uma validade maior, o que eu faço? Eu coloco 4 gramas de ácido cítrico, que vocês têm na Tia Marlene para comprar. O ácido cítrico ele é um conservante natural, então ele vai fazer com que a minha pasta dure até 4 meses na geladeira, sem precisar ficar congelando e sem a chance dele ficar marrom. Não sei se já aconteceu com vocês de ficar esverdeado, amarronzado, né, com gosto mais metálico. O ácido cítrico não vai deixar essa sensação, tá bom? Então, depois, se precisar, quem quiser, me manda mensagem que eu posto a receitinha da pastinha de alho, tá bom? E aí, assim, se eu tô de boa, eu posso fazer alho, cebola, salsinha, coentro, pimenta, o que você quiser colocar, tá bom? A Denise perguntou, gente, se eu descasco os 500 gramas de uma vez só. Denise, vou contar uma coisa pra você. Eu compro já descascado. Hoje em rede atacadista, né, atacadão, roldão, você encontra lá naquela seção de hortifruti o alho já descascado. Então eu pago, a última vez que eu comprei, que foi dia 8 de julho que eu comprei, e já tá no final minha pasta de alho, pra vocês verem como eu uso bastante.
eu paguei R$ 29,90 meio quilo. Então assim, não tá um preço caro, mas também não tá um preço, nossa, super barato. Então vale a pena, porque como você vai guardar isso por bastante tempo, compensa, tá bom? Então eu vou postar pra vocês depois a receitinha da pastinha de alho, tá? Então, se eu esquecer, por favor, me peçam, tá? Então vamos ligar aqui o nosso fogão. Vou colocar, pro molho de tomate, eu gosto de colocar um pouquinho de óleo no lugar do azeite. Então, vou pôr um pouco de óleo. Aqui eu piquei a cebola. Então, cebolinha picada. Deixa eu só colocar aqui a cebola. Mais ou menos, gente, vai dar uns 60 gramas de cebola, tá? Então, coloco aqui a cebolinha. Gente, vocês têm que ir interagindo aí, tá? Porque eu tô aqui escutando, assistindo vocês também, tá? Coloquei uma colher de alho, ou 2 dentes de alho, se for preciso. Até aqui, tá tudo bem, gente? Então, bem simples a receita, né? Daí, enquanto vai cozinhando o nosso molho, que ele vai demorar mais ou menos uns 15 minutinhos para ficar pronto, eu tampo e aí eu pego e a gente começa a fazer nosso nhoque tradicional, tá bom? Então, tá tudo bem aí? Todo mundo consegue me escutar, bonitinho. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Enquanto eu frito o alho e a cebola, eu pico o tomate. Aqui eu estou usando 1 kg de tomate com pele e com semente. A Denise perguntou se a cebola pode amargar o molho. Ele não amarga, tá, Denise? Eu geralmente uso cebola, muita cebola, muito alho, e ele nunca amargou, tá? O que pode acontecer é dele soltar mais água. O que eu posso fazer é picar bem picadinha a cebola, até usar esses processadorzinhos. Deixa eu mostrar aqui. Esses processadorzinhos, por exemplo. E aí você pode depois pegar ou aqueles paninhos multiuso, né? Aqueles que tem verdinho, azulzinho. Eu posso colocar ali e escorrer toda aquela água e deixar ele mais sequinho, que é o que eu fiz aqui. Então, ó. Então ele tá bem sequinho. Tirei o excesso de água dele. Ou se não, você pode usar a cebola em pó. Se você não gostar da sensação da cebola, ou achar que ele vai estragar com facilidade, você pode usar isso, tá? E você pode usar a cebola em pó, o alho em pó também, tá? Esse molho eu já deixei ele congelado por 3 meses e não estraga. E na geladeira eu já deixei 1 semana. Com 5 dias ele começa a dar uma mudada. Mas até uns 7 dias ele aguenta bem, tá? Então, dou uma mexidinha aqui. Aí, gente, ó, vou colocar o nosso tomatinho. Aí o tomate, gente, tem uma coisa muito importante. Quanto mais maduro tiver o tomate, melhor para você fazer molho. Por quê? Ele vai tirar o amargor, a acidez, né? Vai ficar menos ácido. E também você não tem o problema de ter que colocar água. Você vai usar só a própria água do tomate. Lá na receitinha que eu vou postar depois, vai estar escrito assim: 1 kg de tomate com pele e semente cortadinho em cubinhos. E 150 gramas de água ou extrato de tomate. Por quê? Porque se o meu tomate tiver um pouquinho verde, ou ele tiver com falta d'água, né, com pouca água, ele não vai completar aqui, ele vai acabar queimando. Então, para que isso não aconteça, eu ponho. No meu caso, hoje, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho. Ó, ele já tá soltando água. Já tem água. Então, eu nem vou pôr água aqui. Tudo bem? E aí, para tirar a acidez também, eu coloco de 50 a 70 gramas ou ml de vinho tinto. Aí pode ser o seco, pode ser o suave. Você que vai decidir o que colocar.
E aqui eu vou tampar minha panela e deixar cozinhar em fogo mais baixinho o meu molhinho. Depois eu só coloco sal e pimenta, salsinha, manjericão, enfim, o que você quiser colocar, tá bom? Então eu vou tampar aqui, deixa eu pegar a tampa. A tampa não é a tampa da panela original, né? Mas a gente adapta. E aí, enquanto isso, deixa eu pôr pra cá. Vamos conversar sobre nhoque, então? Então, ficou alguma dúvida, gente, em relação a isso? Vamos lá. E antes de eu começar a nossa parte de nhoque, já deixa eu fazer um convitinho para vocês. Já saiu as nossas lives do mês de agosto. E, inclusive, amanhã, 1º de agosto, teremos uma live especial da sensação do momento, que é o morango do amor. Tá bom? A Denise perguntou se pode substituir o vinho tinto. Você pode retirar, tá, Denise? Se você não quiser usar o vinho tinto, pode retirar, não tem problema nenhum. Mas você vai perceber que ele vai ficar muito mais gostoso com o vinho, tá? Então, fica essa sugestão pra vocês. Beleza, gente, até aqui. Mais alguma perguntinha? Pode fazer. E a gente vai começar pelo nhoque tradicional, que é muito, muito, muito difícil. Mentira, super fácil, tá bom? Então, eu já vou pegar aqui meu purê de batata. Eu vou fazer, gente, só meia receitinha. Por quê? Porque ele rende bastante. Como eu não vou fazer pra muita gente, né? Então eu vou fazer só metadezinha pra mostrar pra vocês como que ele fica. Belezinha? Então, vamos pro nhoque? Então, esse nhoque, gente, ele é muito fácil. São pouquíssimos ingredientes. Vale super a pena você fazer, porque ele rende bem. Você pode congelar ele já pré-cozido, que daí você vai ver que ele vai cozinhar super rápido. Você pode congelar. E aí depois você descongelando, você só põe no molho. É muito mais prático fazer esse nhoque e congelar, tá bom? Ele dura 3 meses no freezer. Na receitinha de vocês eu vou colocar assim, 500 gramas de tubérculos. O que são os tubérculos? São as batatas ou aqueles legumes que a gente encontra na terra. Então aqui eu usei metade, ó, aqui eu já cozinhei, metade mandioquinha e metade batata. Por quê? Porque fica mais gostoso e mais bonito fazer meio a meio. Ah, não, mas eu quero fazer só de abóbora, que não é um tubérculo, né, mas é um legume. Ah, eu quero fazer só de cenoura, de beterraba. É o que você quiser colocar. Aí eu coloquei lá, cozido no micro-ondas, no vapor ou na água com pouca água. Sugestões. Se eu usar, aqui eu estou usando batata branca, aquela batata lavada que o pessoal chama batata inglesa em alguns lugares. Se eu uso a batata lavada e eu uso na água, ela solta muito mais água do que eu preciso. Então eu vou ter que aumentar a quantidade de farinha. Quando eu uso só só a batata ou só a mandioca, enfim, só o legume que eu vou trabalhar no micro-ondas, ele vai ajudar a ficar mais sequinho. Ó, deixa eu pegar aqui uma colherzinha para mostrar para vocês. Aqui eu cozinhei apenas no micro-ondas. Olha como que ele fica. Ele tá sequinho, é uma batata sequinha. Então a vantagem dela é que você vai ter sempre um produto mais sequinho para trabalhar, certo? Então aqui eu cozinhei no micro-ondas por 12 minutos a batata e a mandioquinha. Mas se você vai fazer em grande quantidade, aí usa a panela de pressão ou o forno, tá bom? Então, dúvidas até aqui? Tá tudo bem? A Denise perguntou como é que eu cozinho no micro-ondas. Vamos lá. Então, como que eu vou cozinhar no micro-ondas? Vou pegar um saquinho plástico. Então, saquinho plástico, tá? Coloco lá as batatas ou inteiras ou cortadas, enfim, do jeito que você achar legal. Coloco lá coloco bonitinho, se quiser temperar já pode temperar. Fecho o saquinho, amarro o saquinho, dou uma furadinha nele para ele não estourar no micro-ondas. E aí, se quiser colocar num prato, num pote, enfim, você vai colocar, quanto menor o tamanho do
do tubérculo que você vai cozinhar, menos tempo para cozinhar. Então, se eu vou cortar em cubinhos bem pequenininhos, ele vai cozinhar em torno de 4, 5 minutos. Aqui eu cortei bem aleatório. E a batata estava um pouquinho mais sequinha. Então, eu estou usando batata branca, tá? Eu usei 12 minutos, tá? Eu não usei a casca. A Carla perguntou se eu fiz com a casca. Não, eu já descasquei e cortei em cubos. Então, por isso que também demorou um pouco menos. Se for, por exemplo, a abóbora em 10 minutos ela cozinha super bem, tá? Vocês vão perceber que eu vou usar a abóbora daqui a pouco, mas já estou só fazendo um spoiler. Aqui. Eu fiz um purê de abóbora também. Um purê. Só cozinhei a abóbora, né? Aqui tenho só a abóbora cabotiã no micro-ondas também. Aí no caso da abóbora eu posso cozinhar 10 minutinhos que ela fica pronta. Belezinha? Tudo bem até aqui? Então, vão mandando perguntas. Se tiver pergunta eu vou pegar. Se tiver dúvida pode perguntar. Eu vou pegar um bolzinho pra gente fazer nosso nhoque. Só um minutinho. Bom, não chegou nenhuma pergunta, vamos lá. Então aqui, gente, eu vou colocar, cozinhei bonitinho. Aí eu gosto de amassar a batata pela peneira. Então eu passo pela peneira a batata cozida, que daí ela vai ficar nessa textura aqui, bem lisinha. Ó, bem lisinha. Tudo bem até aqui? Então aqui eu vou colocar o nosso purezinho. Se quiser colocar aqui nesse momento um parmesão, pode colocar, também fica gostoso, mas aí é totalmente opcional. Aí nesse caso aqui eu uso, para temperar, né? Eu uso um pouco da cebola, então eu uso mais ou menos meia cebolinha. Eu uso um pouco de alho. Se quiser colocar orégano aqui nesse momento, pode colocar. Coloca um pouquinho de pimenta calabresa ou pimenta do reino. Deixa eu pôr um pouco de sal, que eu não cozinhei com nada de sal. A Denise perguntou se pode usar o mixer. Até pode, só que o que acontece? No caso do mixer e a batata, eu vou colocar o sal aqui, tá? No caso do mixer e a batata, ele pode ficar liguento. Sabe aquela sensação de meio aligô, meio de polenta, de puxa-puxa? Então eu não sou muito fã neste caso. E vai depender também da qualidade do mixer, tá, Denise? O que você pode fazer é bater no processador. Aí dá certo, tá? Então aqui só vou dar uma mexidona. Vou acrescentar o ovo. No caso, na receita inteira, vocês vão usar 2 ovos. Aqui eu estou fazendo só meia receita, então eu vou usar um ovo. Então, ó, um ovo. E mais ou menos 300 gramas de farinha de trigo. Por que mais ou menos? Porque você vai dar ponto de acordo com a quantidade, a qualidade, na verdade, e como que você cozinhou essa sua batata, tá bom? A Denise perguntou se no processador pode colocar todos os ingredientes. Se ele for potente, pode, tá? A Flávia acabou de chegar, perguntou se perdeu alguma coisa. Depois você assiste. Flávia, a gente já fez 2 molhos, mas vai ficar salva a live. Ó, misturei bem aqui. Aqui eu já tenho pesadinho a quantidade certa de farinha. Eu não vou colocar tudo de uma vez. Você já comeram nhoque que fica aquele gosto de farinha? Que não fica aquele nhoque macio, ele fica aquele nhoque meio chiclete, meio borrachudão? É excesso de farinha, tá? Eu gosto de colocar também, nesse caso, antes de colocar um pouquinho a farinha, eu gosto de colocar umas 2 colheres de azeite. É opcional, se quiser colocar, pode colocar, se não, não tem problema nenhum. Ele ajuda
a dar um saborzinho especial. Então, ó, coloquei 2. Isso independente, se uma receita ou meia receita, eu uso essas 2 colheres, tá? Ó, então, fiz aqui um purezão. Agora eu vou acrescentar a farinha aos poucos. Vou colocar uma parte. Agora eu só vou trocar por uma espátula. E o nosso molhinho continua cozinhando. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar na bancada para mostrar para vocês. Então, ó. E aí uma coisa que muita gente erra também no nhoque é que começa a sovar isso aqui e não se sova, tá bom? Então o que a gente faz? A gente só vai amassando. Então eu gosto de pegar uma espatulinha, só vou juntando com a maior calma do mundo, bonitinho. E aqui eu posso experimentar se tá bom de sal, tá? Isso é muito importante. Ó, então, coloco aqui um pouco, vou juntando. Vou pôr mais um pouquinho só, porque ele começou a grudar na minha mão. E aqui eu já deixo também de resguardo uma panela com água fervente. A hora que eu ver que está pronto o meu nhoque, o que eu faço? Eu faço uma bolinha. Se porventura esse nhoque dissolver na água a hora que eu colocar, falta farinha. Se ele não desgrudar, se ele não dissolver na água e ele descer e depois subir, como a gente sabe do nhoque tradicional, significa que ele está no ponto certo, tá bom? Então, ó, vou juntando de boinha. Então, ó, feito isso, gente, tá pronto o nosso nhoque. Ó, como que eu faço? Uma bolinha. Ó, grudou na minha mão? Não. Então, ó, tá o nhoque bonitinho, certo? Agora o que eu faço? Divido a massa. Eu vou pôr uma bolinha só na água para ver se ela vai dissolver. A água tá quente já, mas não tá fervendo ainda. Então não dissolveu. Vou tirar para mostrar para vocês daqui a pouquinho. E agora, tem dúvida, gente? Pode perguntar, tá bom? Então eu tô aqui de olho em vocês. Aqui eu vou pegar um pouquinho da farinha só. E eu vou fazer um cordão. A Flávia perguntou se eu vou fazer o molho carbonara. Não, Flávia, porque molho carbonara combina só com macarrão, não com nhoque. Tá bom? A Denise perguntou se precisa descansar essa massa. Eu não descanso, tá? Eu posso deixar descansando, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu gosto de fazer e já modelar. Tudo bem? Quem sabe nos próximos meses a gente faça macarrão. Aí a gente faz um molho carbonara. Tá? Então, ó, vou fazendo aqui uma cordona, certo? Cortei não, fiz a cordinha. O que eu vou fazer? Cortar. Ah, professor, mas corta como? Com a espatulinha, com a faquinha, com o que você achar legal. Só tirar aqui esse excesso. Nossa bolinha já subiu. Deixa eu pegar aqui uma
espátula, não, uma conchinha. Gente, ó. Vamos ver se ele tá bom? Ó. Macio. Pra mim tá bom, tá? Então, tá ótimo de sal, tá ótimo de tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Cortar. Mais ou menos, gente, a espessura de um dedo. E o legal, gente, desse nhoque é que ele fica na geladeira por 4, 5 dias sem problema nenhum, já cozido, tá bom? Então, fiz aqui, ó. Eu posso dar uma enrolada também, não tem problema nenhum. É vocês que vão decidir o formato. Tem gente que faz naquele formatinho de nhoque mesmo, que passa em cima de um garfo. Tem gente que vai fazer bolinha, tem gente que vai cortar assim e tá tudo bem. Certo? Então, só vou enrolar essas aqui. Vocês vão perceber que é um nhoque bem macio, tá? Então, e eu gosto de fazer muito com mandioca também, que fica bem gostoso, fica bem firminho. Então dá pra você trabalhar aí com um nhoque diferente. Certo, gente, até aqui? Tem dúvida, perguntinha? Manda aí, por favor. E aí a gente vai fazer o nhoque recheado, muito difícil também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Denise perguntou se eu tenho alguma dica para rechear o nhoque. Tem sim, mas é daqui a pouquinho, tá? Eu vou fazer o nhoque recheado com vocês. Deixa eu só mexer, enquanto isso, no nosso molho de tomate. Deixa eu só lavar a mão aqui. Vou tirar aqui as coisas, fica mais fácil. Você sabe que cozinha de apartamento é pequena, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu só colocar pra cá. Tudo bem, gente, até aqui? Então, vamos ver como é que tá nosso molho. Gente, ó. Tá prontinho o nosso molho. Aqui eu só vou temperar. Já vou desligar aqui, tá bem cozidinho. Eu gosto, gente, desse molho rústico. Desse molho bem pedaçudão. Ai, não, mas eu não gosto. É só você trocar. Só trocar não, só você colocar no mixer ou no liquidificador, deixar ele bem lisinho. Pode temperar agora ou você pode congelar assim e depois temperar depois de descongelar. A Denise perguntou uma coisa importante, tá, gente? Se a mandioca tem que cozinhar na panela de pressão e se não pode no micro-ondas. No micro-ondas ela não dá certo, tá? Então eu já tive caso de aluno que cozinhou na panela de pressão e ele acendeu como se fosse um foguinho no meio e ele queimou, tá? Então sempre na panela de pressão. Aqui eu só vou temperar o nosso molho antes de mais nada. Deixa eu colocar aqui sal, que não tem nada de sal. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. Aqui parece muita pimenta, mas não é, tá, gente? É o meu moedor que tá com dificuldade de moer. E vou pôr um pouquinho de salsa, tá? De salsa não, vou pôr cebolinha. Então, cebolinha congeladinha. Vou ver como é que tá de sal, se tá bom, se não tá. E aí tá pronto o nosso molhinho. Muito difícil, né, gente?
maravilhoso. Então, vou deixar aqui. E aí, gente, vai começar a levantar. Já levantou fervura, eu vou colocar aos poucos o meu nhoque, tá? Nhoque não se põe tudo de uma vez. Nhoque se coloca aos pouquinhos para ele não grudar. Claro que a panela também ajuda. Se a panela for grande, aí tudo bem. Consigo colocar mais bolinhas ao mesmo tempo. Tudo bem, gente? Até aqui? Ó. Agora não cabe mais, vou deixar aqui. Perguntas, por favor, é esse momento. Tá tudo bem, gente, até aqui? Então, enquanto isso eu vou só finalizar mais o restinho do nhoque. Um pouco mais de farinha, né? Então... Tá tudo bem, gente? Não é nenhuma perguntinha? Então, vamos prosseguir. Pro próximo nhoque, eu vou fazer uma versão de um nhoque recheado, que ele é cozido. Então, você vai fazer uma massa, lembra uma massa de coxinha, que você vai fazer, eu vou fazer uma versão sem glúten também, que é bem suave, bem macio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, tá bom? Então é uma receitinha que eu vou fazer de abóbora, mas se você quiser fazer de batata, de mandioca, qualquer outro tubérculo também dá certo, tá? Uma coisa importante que eu não falei pra vocês, caso você não vá usar o nhoque nesse momento, sugestão, faça um choque térmico. O que é o choque térmico? Você vai pegar o nhoque, ele levantou, ele subiu da sua água quente, você vai pegar e colocar direto na água fria pelo mesmo período. Então vocês vão colocar, se deu 2 minutos aqui, põe 2 minutos na água fria. Por quê? Você vai parar o cozimento dele e ele vai durar mais tempo. Se eu deixar aqui, por exemplo, colocasse no molho e aí usasse só depois, ele pode ficar muito macio, então ele pode ficar quebradiço no seu molho. Então, para que isso não aconteça, você vai pegar e vai colocar na água fria. Eu vou só exemplificar para vocês, para mostrar rapidinho como vocês vão fazer, tá? Então, só de fazer aqui o resto das bolinhas. Tá tudo bem, gente, até aqui? Nenhuma perguntinha? Estão gostando da live? Deixa eu só pegar uma água. Então, água fria de preferência, tá? Ou água gelada. Se tiver um ambiente quente, água com gelo. Se não tiver, pode ser água fria mesmo. Então, deixa eu pegar aqui um potinho. Então, ó, tirei da água quente. Vou colocar direto na água fria. Só para parar esse cozimento. Porque se eu deixar aqui sem fazer esse choque térmico, ele vai desmanchar. Então, para não ter esse problema, ó, coloco aqui de ladinho. Ó, vou tirar um só para mostrar para vocês como é que ele ficou. Ó. Tá? Tá muito, 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 muito gostoso, gente. E olha que não é meu prato preferido, o nhoque. Mas ele tá muito, 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 muito gostoso. Aqui eu vou fazer todo ele. E daí eu já vou deixar na geladeira para consumir. E aqui uma sugestão, tá? Fez o nhoque? Marca lá a tia Marlene, me marca também para eu ver como é que vocês estão produzindo. Imagina você já produzir para vender, não é?
E aí pensem o seguinte também, pensem que isso aqui é uma excelente ideia de você já fazer para o final do ano também. Querendo ou não, gente, o ano já está acabando. Então a gente tem que pensar que se eu puder fazer alguma coisa diferente para ganhar um extra, né, um extra no Natal, por que eu não posso fazer um nhoque, não é? Então, pessoal, vende super bem. Hoje o nhoque artesanal você não paga barato, não é um produto tão barato, né? Então você consegue vender em um preço bom, que eu tenho certeza que vocês vão ter um bom lucro. Beleza? Tranquilinho. Ó, já vou trocar a água, tá? Então vou tirar aqui a água, que a água já ficou quente. Aí agora o que eu faço? Aqui, se eu não for trabalhar agora, eu jogo um pouco de azeite ou de óleo. Então, pra não grudar. Então, um pouquinho só de azeite ou de óleo. Só para ele não grudar. Vou deixar aqui de ladinho. Chegou uma perguntinha, deixa eu ver aqui. A Denise perguntou quanto tempo eu posso fazer pro Natal. Denise, eu posso fazer até 60 dias antes do Natal, por quê? Porque se ele dura 3 meses no freezer, eu posso pegar um dia que eu estou de folga, entre aspas, né? Que quem está em casa sabe que folga não existe em casa, né? E aí eu vou deixar, faço um dia só para isso. Faço 2, 3, 20 quilos se for necessário de nhoque. Mantenho no freezer. Bandejinha de isopor, potinho de papelão, de plástico, sem problema nenhum, tá? Pode deixar congelado. Preciso, você só descongela com o molho. Você põe um molho bem quente sobre ele, põe no forno para gratinar o queijo, se você gosta, né, de queijo, e mandar ver, tá bom? Muito, muito difícil, né, fazer nhoque. Falando nisso, vamos fazer o nhoque recheado? Então, para o nhoque recheado eu vou começar, só vou colocar aqui na minha boca de trás, vou começar com um pouco de azeite, mas pode ser manteiga também. E eu vou refogar o alho e a cebola, porque esse aqui é um nhoque cozido. Então aqui na minha panelinha, eu vou colocar, não reparem a minha panelinha, tá? Minha panelinha sofreu um erro de percurso aqui. Cebola. E alho. Vou deixar aqui refogar bem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar junto, depois de refogadinho, eu vou colocar aqui o purê de mandioquinha, o purê de abóbora, ou de mandioquinha, ou de batata, enfim, o purê que você vai trabalhar com 2 gemas. Então deixa eu tirar aqui. Vou tirar a clara, porque eu quero um nhoque cremoso, então a gema vai fazer isso. Se eu colocar a clara junto, ele vai dar um aspecto meio maçudinho ao cozinhar, tá? Não é porque é sem glúten. A clara a gente usa pra outra coisa, faz um suspirinho, né? Qualquer coisa. Ó, espera aí que o nosso nhoque... tá pedindo aqui pra sair da água quente. Vamos pôr na água fria. E aí esse nhoque, gente, que eu vou fazer agora o recheado, você pode rechear com o que você quiser, tá bom? Então é uma massinha bem neutra também. Se eu quiser fazer nhoque com queijo, frango, calabresa, enfim, o que você quiser colocar, pode colocar, vai ficar divino. E o melhor dele é que, deixa eu tirar aqui. O melhor dele é que você não tem que ficar cozinhando na água. Você cozinha só nesse momento aqui. Ele tá pronto. Depois de cozido, ele vai, né, depois que você fizer essa massa, ele vai ficar cozidinho. Então eu não preciso me preocupar em ficar cozinhando novamente, certo?
Eu só vou pegar essa minha espatulinha. Ó, então deixo bem refogadinho. Se vocês soubessem o cheiro que tá, o aroma que tá aqui, vocês iam querer fazer hoje esse nhoque. Então aqui, antes de colocar o nosso purê, eu só vou misturar a gema para não cozinhar. E agora, gente, que tá refogadinho meu alho e minha cebola, eu vou colocar o meu purê. Mesma coisa que eu fiz do purê de batata, vou fazer no purê de abóbora. E eu vou dar ponto com amido de milho ou fécula de batata. Ou os dois, se você quiser. Se você quiser usar os dois para ter um sabor diferente, você vai gastar produto, porque os dois têm o mesmo sabor praticamente, tá? Então, dou uma mexida aqui para, né, juntar tudo. A Carla falou que tá imaginando o cheiro. Carla, tá muito bom mesmo, viu? Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. E um pouco de sal, porque tá totalmente sem sal. Só tem o sal do meu alho, mas ele é pouquinho também. Aí vocês vão pensar que é muito sal. Mas vocês vão pensar que você vai ter um monte de coisa que vai diminuir o sal, não é? A Denise perguntou uma coisa muito importante. Se eu usar, por exemplo, o amido, ele não congela. Então, pro nhoque feito de amido, não vai congelar. Então, vocês vão trocar por fécula de batata ou farinha de trigo. Aqui eu tô fazendo uma versão sem glúten só pra mostrar pra vocês. E aqui eu tenho amido de milho e fécula de batata. Tem os dois. Aqui eu vou usar mais ou menos 120 gramas. Vou colocar aqui um pouco. Como a fécula de batata e o amido de milho é mais seco, né, mais pozinho, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando aos poucos. Se eu colocar de uma vez eu não consigo mexer. Então, ó. E agora aqui, gente, eu vou cozinhar essa massa até desgrudar do fundo da panela. Igualzinho a massa de coxinha. Muito, 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 muito difícil, né? E aí a gente vai falar sobre recheios, tá? Vou pegar aqui. Nenhuma dúvida, gente, nesse momento? E aí, gente, uma sugestão, tá? Não dá certo você trocar por exemplo, farinha de aveia, por polvilho doce. Ele não vai dar o mesmo efeito, tá? Então, ou tem que ser fécula de batata ou amido de milho, ou farinha de trigo. Não dá pra fazer com outra coisa, senão ele vai ficar horrível. E aí uma coisa importante, cozinhe bem esse nhoque, porque esse nhoque ele não vai ser cozido na água. Então, se eu cozinhar pouco, já desgrudou do fundo da panela, e eu já tiro, o que vai acontecer? Você vai ter um nhoque com gosto de farinha. Então, para não ter esse gosto de farinha, você pega e cozinha bem, pelo menos uns 5 minutinhos, mexendo, até ele formar meio que uma película embaixo. Formou uma película, tá pronto, eu sei que ele tá pronto. E aí imagina esse daqui recheadinho, né, com
queijos, com frango, calabresa, enfim, o que você quiser rechear. E aí, você é só jogar esse ragu ou esse molho rústico de tomate. Ele fica divino, mas divino mesmo, tá? Claro que aqui eu vou colocar na bancada, minha bancada tá suja de farinha de trigo. Mas é só para vocês entenderem como vocês vão trabalhar com o nhoque recheado, tá bom? Então, e se não quiser fazer recheado também não tem problema nenhum, tá? A Denise perguntou se o recheio tem que estar frio. Esse tem que estar frio para montagem. De preferência, tá? Aqui no caso eu vou fazer o recheio, eu já tenho o recheio pronto de 4 queijos. Eu misturei requeijão, mussarela, ricota e parmesão, tá? Lembra da live passada que nós tivemos as batatas recheadas? Então, eu usei o recheio da batata recheada de 4 queijos para fazer esse daqui. Para fazer o recheio do meu nhoque recheadinho, tá? Só vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o excesso de farinha. E eu vou pôr na minha bancada. Só pra gente esfriar mais rápido. Então, ó. Ó, gente, criou uma película. Ó, criou uma películazinha. Tá pronto. Essa película, gente, é horrivelmente gostosa. Tá até com gostinho de queijo. Maravilhoso. Agora aqui, deixa eu dar só uma esfriadinha para poder modelar. Como a minha bancada é de metal, ela vai esfriar mais rápido. E aí, se quiser também, gente, colocar nesse momento, é opcional, tá? Mas se quiser colocar uma colherzinha de manteiga ou margarina, ele dá um outro aspecto. Eu vou pegar, só para mostrar para vocês. Eu vou pegar manteiga mesmo. Eu vou pegar uma colher de manteiga. É uma colher mais generosa, tá? Aqui eu tô usando uma colher de chá, de chá. Ó. E eu dou uma sovadinha nessa massa pra ela voltar, pra ela ficar lisinha. Vocês vão perceber que ela vai ficar lisa rapidamente, tá? Um pouquinho da manteiga. Aqui no caso eu tô usando manteiga com sal, mas pode ser sem sal também, se você tem medo de errar na quantidade de sal, né? Muito difícil até aqui, gente. Vou só limpar aqui minha colherinha. Gente, dúvidas? Olha aqui. Massinha tá pronta. Então, vamos ver se tá bom de sal. Tá divino. Tá maravilhoso. Agora aqui vamos fazer dos recheios. Então, massinha tá feita. Aqui eu tenho o recheinho. Tá? Aqui eu tenho o recheinho de 4 queijos. A Carla falou que tá com vontade já de comer. E tá mesmo, tá muito gostoso essa massa. Aqui é o recheinho de 4 queijos. 100 gramas de cada. 100 de ricota, 100 de parmesão, 100 de mussarela, 100 de requeijão. Mistura tudo e tempera se quiser com sal, orégano, salsinha, enfim, o que você quiser. Eu sempre vou fazer o quê? Uma bolinha. Fiz uma bolinha. Eu vou cortar. Claro que aqui eu vou fazer no olho, mas se quiser fazer tudo porcionadinho, pode fazer em torno de 20 gramas de massa e 10 de recheio, tá? Então vou abrir, gente, igual uma coxinha. Ó, abri uma coxinha,
Coloco aqui o recheio e eu só fecho. Aí um nhoque desse, ó, você não vai fazer um caminhão de nhoque para comer. Esse aqui é um nhoque que você vai comer com um molhinho simples. Ou você vai fazer um nhoque só com uma manteiga e sálvia, ou manteiga e manjericão. Fritar na frigideira como se fosse um pastelzinho, enfim. É coisa simples, tá? Não é nada sofisticado fazer essa... Não é molho sofisticado, tá bom? Ó. Tudo bem, gente, até aqui? Eu vou cortar um pra mostrar pra vocês como é que ele fica. E eu também vou colocar um molhinho pra mostrar pra vocês. Eu vou pôr num potinho só de vidro pra mostrar pra vocês como que ele fica e também pra fazer vontade pra vocês, né? Tudo bem até aqui? E aí, sugestão, faça a bolinha, todas as bolinhas de recheio, todas as bolinhas de massa, para não ter que ficar abrindo toda hora. A Denise perguntou se pode pôr na airfryer. Pode sim. E eu vou contar um segredinho para vocês, tá? Se eu empanar, mas vai morrer aqui o segredo, tá? Se eu empanar, ele vai virar um salgadinho de festa. Tudo bem? Ficou a dica? Então, vou só fechar esse aqui, o último. E aí, gente, imagina... A Denise falou que foi isso que ela pensou. Imagine, gente, esse nhoque de entradinha no final do ano. Ou numa ocasião especial também, né? Você fazer um domingão aí, em vez de fazer macarrão, faz esse nhoque. Então, fica aí a diquinha pra vocês também, tá? Vou finalizar esse aqui. E aí depois eu faço o resto, depois que acabar a live. Eu vou pegar um potinho. Vou pegar 2 potinhos, tá? Então, deixa eu pegar aqui o nhoque. Olha como que ficou, gente. Dia dos Pais, né? Do Dia dos Pais tá chegando, eu esqueço desse detalhe. Eu vou morder esse aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ó. Tá muito bom. Muito bom. A Carla falou que no aniversário de 50 anos dela, vai pro cardápio. Carla, quando que é seu aniversário pra gente comemorar também, tá bom? Ó, vou pegar aqui uma colher, uma concha na verdade, né? Só dar uma lavadinha nessa. E esse aqui, como ele tem recheio, eu vou colocar um molho pomodoro. Ah, a Carla falou que é dia 21 de dezembro, já tem aí, Carla, ó. Molhinho. Olha isso, gente. Agora eu vou ter que fazer a difícil missão. Vou pegar até uma colherinha para mostrar para vocês como que fica. Ó. Com um molho. Olha aqui, gente. Olha isso. Que delícia. Olha isso. Tá maravilhoso. Não é porque eu que fiz, mas tá muito bom. Então, ó. Tá divino. Estão judiando, né? Que delícia. Agora esse daqui, eu vou pegar um pouquinho do nosso nhoque tradicional. E esse daqui, gente, eu vou colocar o ragu. Lembra do ragu que a gente fez lá no início? Vou tirar aqui, pegar o nosso raguzinho.
Então, ó. A Ediane falou que é pra mandar pra Pernambuco. Eu vou fazer uma proposta melhor. Eu posso ir aí pra Pernambuco? Me manda o endereço, tá? Que eu vou com o maior prazer. Ó, ragu. Olha isso, gente, o ragu. Então, vou colocar aqui um pouquinho desse ragu. A gente não precisa nem de parmesão, nem nada. Ele tá divino. Vou pegar minha própria colher mesmo aqui, ó. Olha isso, gente. Tá muito, 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 muito bom. Então, ó. Olha que delícia, gente. Eu vou parar de comer, senão vou causar muita inveja. Crianças, foi difícil fazer o nhoque? Quer dizer, foi muito complicado fazer nhoque, fazer recheio, fazer molho? Super fácil, né? Todos esses. Molho de tomate, ragu, o nhoque recheado pode ser congelado sem problema nenhum. Ele dura 3 meses no freezer, tá? Então, já fica essa diquinha pra vocês, até pra vocês já terem como uma opção de marmita pra semana. Então, faz um dia que você tá de boa, faz, congela. Acho que vale super a pena, tá bom? Só lembrando que o nhoque, esse nhoque aqui, recheado, que tá maravilhoso. Se eu fizer com amido de milho, ele não vai congelar, certo? Então eu tenho que trocar pela fécula de batata ou pela farinha de trigo, tá? A Flora Bill perguntou onde é que eu tô, onde é a minha localização. Olha, eu moro em São Paulo, no bairro de Ipiranga, tá bom? Então, fica a diquinha aí pra vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Não esqueçam que amanhã, 1º de agosto, a live do momento, o morango do amor. Meu morango já tá secando bonitinho. Vou deixar todos os segredos pra vocês trabalharem aí e venderem e ganharem muito dinheiro, tá bom? E a gente vai ter as lives do mês depois, tá bom? Um beijo pra vocês. Se cuidem, façam e marcam a tia Marlene. E a gente se vê amanhã na próxima live, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.